Olá, estrategistas, tudo bem? Ontem, dia 29 de janeiro, nós finalizamos uma estratégia com opções lá na Estratégia Checkmate, uma série que criamos com operações estratégicas, operações estruturadas com opções, e ontem nós finalizamos uma estratégia muito vencedora, que rendeu mais de 30% em apenas uma semana. Teve gente até que conseguiu fechar até um pouco acima do nosso target que a gente tinha definido, mas na média o pessoal obteve um rendimento na faixa de 25% a 30%. Na nossa carteira de referência bateu 31,25% de rendimento em apenas uma semana. Vocês devem estar se perguntando qual estratégia que é essa, né? Qual estratégia que rendeu tanto, que providenciou tanto rendimento num espaço de tempo tão curto. Foi uma estratégia com opções de compra de volatilidade. Nós fizemos a Strangle, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. A Strangle, aqui vários depoimentos de pessoas que fecharam até com um pouco a mais de lucro, mas enfim. O Strangle funciona o seguinte: é uma compra de volatilidade por meio das opções. A gente monitora diversas circunstâncias, diversas coisas, não é para sair montando essa estratégia de qualquer maneira, existem muitas condicionantes para que essa estratégia tenha uma boa chance de dar retorno. E quais são essas condicionantes em linhas gerais? Primeiro, a volatilidade implícita tem que estar baixa e bem mais baixa em relação à volatilidade histórica daquele determinado ativo, objeto que a gente vai montar a estrutura. Além disso, a gente busca observar o tempo que falta para poder vencer as opções, né? Precisa ser um tempo razoável para que a gente tenha um tempo para a estratégia dar certo. A gente analisa o ativo em si para ver se existe alguma perspectiva de notícia, boa ou ruim, e a gente ganha na movimentação do ativo. Por se tratar de uma compra de volatilidade, a gente compra essa posição em opções quando a volatilidade está baixa e o ativo subindo, o ativo objeto, a ação subindo ou caindo, a nossa posição fica vencedora. Por quê? Quando o ativo sobe, por exemplo, as calls se valorizam muito, mas as puts se desvalorizam não na mesma proporção, se desvalorizam menos. Então, é dessa diferença que advém o nosso lucro. E o contrário é a mesma coisa. Numa queda brusca, as puts se valorizam muito e as calls se desvalorizam, mas não na mesma proporção. Então, eu peguei um exemplo aqui. Deixa eu falar, assim, deixar bem claro para vocês que isso não é uma recomendação de investimento, não é exatamente a operação que nós fizemos que deu 31,25% de rendimento, porque ainda tem gente nessa operação, então não vou abrir qual é o ativo, quais foram as opções, eu não vou falar exatamente de quais opções foram e de qual ativo foi, mas eu vou trazer um raciocínio similar, lembrando que esse raciocínio similar aqui, que eu trouxe com EDP Brasil, não é indicação de investimento, até porque nas estratégias de straddle e strangle, a gente tem que ter uma boa liquidez nas opções, o que não temos na Energias do Brasil, na EDP. Então é um exemplo puramente teórico que eu vou trazer aqui para vocês, mas dá para a gente entender o racional dessa operação. Mas vamos lá, olha só que interessante. Você percebe o seguinte, que essa linha azul é a volatilidade implícita do ativo objeto. E a linha vermelha é a volatilidade histórica. Perceba que agora a volatilidade implícita está menor que a volatilidade histórica. E nesses momentos em que a volatilidade implícita está menor que a histórica, costumam acontecer boas movimentações. É o caso aqui, perto de dezembro aqui, a gente teve uma volatilidade implícita baixa, logo aqui depois tivemos uma subida aqui nos pregões seguintes. O mesmo aconteceu aqui no dia 14 de janeiro, né, em que tivemos aqui uma queda. Esse gráfico aqui, ele representa a volatilidade. A volatilidade subindo significa que ou a ação subiu ou a ação caiu, né? Então aqui
com essa volatilidade implícita baixa e bem mais baixa que a volatilidade histórica, existe uma boa chance de o ativo se movimentar para cima ou para baixo. Tá? Existem outras condicionantes que a gente analisa, conforme eu já adiantei, mas a gente analisa liquidez das opções, o que, né, eu já até mencionei que para Energias do Brasil, para a EDP, não é interessante fazer essa operação, porque não existe boa liquidez nas opções. Você às vezes vai conseguir montar, mas não vai conseguir desmontar a operação, então não adianta nada. Tá? Então eu indico outros ativos para se fazer estratégia de strangle, de straddle, não esse ativo que eu estou mostrando aqui. A gente analisa também possíveis notícias que vão ser divulgadas pelo ativo. A gente analisa o theta, né, que é a perda de valor das opções em razão do tempo. A gente analisa uma infinidade de coisas, mas o principal é essa questão da volatilidade. E eu trouxe um exemplo aqui um exemplo real simulado com base no mercado real, em que nós estaríamos montando essa posição ontem, né, um exemplo teórico, e opções da série B e N, da mesma série, em que ao fazer o strangle eu estou comprando call e comprando put, né? É assim que a gente monta essa compra de volatilidade. Eu compro calls e compro puts, ambas as opções OTM, out of the money, ou seja, um pouco acima da cotação atual. A cotação atual de Energias do Brasil é 19,29, que foi o fechamento, né? 19,29. Então eu comprei uma call um pouco acima, né, do dinheiro e comprei uma put abaixo, né? Então ambas posições out of the money, o que faz com que as minhas opções sejam bem baratas, né? É uma estratégia barata de se montar. Montei com um lote de 2.000 calls e 2.000 puts, pagando 25 centavos no somatório das duas posições, das duas opções, das unidades das duas opções, né, da call e da put. Então eu compro no strangle, eu compro calls e puts para o mesmo vencimento, do mesmo ativo objeto, ambas posições OTM. No caso da call, vai ser acima do preço, e no caso da put, abaixo do preço. E aí o que eu espero com essa movimentação? Olha aqui o gráfico de payoff, né? Se a ação, aqui eu simulei esse gráfico de payoff para o dia 12 de fevereiro, alguns dias antes do vencimento das opções, porque a gente precisa pensar em desmontar essa operação. É uma operação strangle e straddle, é uma operação que a gente tem que pensar no desmontar da operação. É uma questão importante a gente pensar, porque levar a exercício envolve outras condicionantes, principalmente questões relacionadas à corretora, corretagem e outras questões em que não é recomendável, né, levar a exercício essas posições. É sempre mais recomendável desmontar. Aliás, é recomendável estabelecer um target para essa operação, um objetivo para essa operação, e bater o target, desmonta a operação. Mas olha aqui nesse gráfico de payoff, você observa que no dia 12, né, que seria a data limite para a gente desmontar essa operação, se EDP estiver aqui na casa dos R$18 para baixo, ou para baixo, né, o eixo X representa o valor do ativo objeto e o eixo Y representa o lucro ou prejuízo na operação. Se estiver R$18 ou abaixo, a gente começa a ter lucro nessa operação. Ou se estiver na faixa de R$20,50 mais ou menos, ou acima, a gente começa a ter lucro também na operação. A gente só tem aqui prejuízo, que é pequeno em relação ao lucro que pode advir dessa operação, né? Vocês estão vendo aqui no gráfico de payoff, mas a gente só tem prejuízo se a ação ficar por muito e muito tempo nessa faixa aqui de R$18 a R$20,50 aproximadamente. Então, esse é o raciocínio da operação de strangle, tá? Essa é a nossa filosofia.
a gente monta a operação e espera que o ativo se movimente para cima ou para baixo. Tá? E quanto mais rápido esse ativo se movimentar, menos ele vai precisar se movimentar, né? A movimentação precisará ser menos brusca para que o target seja atingido. Quanto mais rápido, menos a ação precisa se movimentar para que o target seja atingido. Isso em razão do θ, porque quanto mais o tempo vai passando, mais as opções vão perdendo valor em razão da ação do θ, que é tema também de outros vídeos aqui que a gente já falou aqui no nosso canal. Na operação que nós montamos lá na estratégia Checkmate, nessa linha de operações estratégicas que a gente lançou lá na estratégia, foi uma operação muito interessante que a gente montou na sexta-feira passada, dia 22, e o ativo ficou ali na mesma faixa na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, e aí na quinta começou a se movimentar. Teve uma relativamente forte subida, e na sexta continuou subindo mais um pouquinho. E nesses 2 dias de subida, né, já foi suficiente para que a gente atingisse o nosso target, que foi de 10 centavos pela soma das unidades das opções, o que deu 31,25%, e bateu o target, a gente desmontou e foi todo mundo feliz colocando o lucro no bolso, né? Então essa foi a nossa operação dessa vez, né? A gente já fez outras operações estratégicas. Nós estamos com outra em andamento que está dando certo, é uma outra operação, não é Strangle, uma outra totalmente diferente, que está caminhando muito bem, tudo indica que já vai dar o nosso gain em breve no vencimento dessas opções. Enfim, se você quer saber mais sobre a estratégia Checkmate, se você quer conhecer mais sobre estratégias com opções, fique atento ao nosso canal aqui, de vez em quando eu coloco alguns vídeos sobre estratégia com opções, algumas lives com algumas pessoas dessa área. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, obrigado por assistirem, vejo vocês em breve. Valeu!